Boa tarde, meninas. Olá, boa tarde. Boa tarde, professora. Boa tarde, Eliane. Tudo bem? Como está você? Como estão vocês? Olá, ó, coisa boa, mostrando a câmera ligada. Estou bem, graças a Deus. Que bom. Estão me ouvindo bem? Sim, Ah, bacana. Eu vou iniciar, tá certo? Já a aula, não vou esperar muito, porque eu acho que não vai ter tanta gente, né? Eu entendo que o pessoal trabalha e tem algumas coisas, algumas outras questões. Que bom que vocês estão aqui. Gente, então, a ideia hoje é que essa aula seja reposição, né, de outro dia, que eu adoeci e não pude. E hoje eu vou terminar a sessão 3.2, que foi a que eu comecei na última quinta-feira, e a gente vai conversar um pouco sobre a sessão 3.3. E ambos os slides eu já mandei lá no grupo, e lembrando que as aulas seguem também o livro institucional, então esse material vocês têm acesso, tá? Então, vou iniciar para a gente ir conversando um pouco. Compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Joia. Na quinta-feira, a gente começou a falar sobre a sessão. Na verdade, fez quase toda a discussão, só falta um pouquinho, 3 slides. E falamos sobre os papéis sociais e as representações sociais, que são essas noções que envolvem pessoas na vida adulta. Boa parte das questões que aparecem para nós quando chegamos a essa fase do desenvolvimento, boa parte dos dilemas, eles têm a ver com esses papéis de trabalhador, de papéis que a gente ocupa no mundo do trabalho, né? Papéis relacionados à maternidade e à paternidade, e a gente conversou um pouco a respeito de algumas questões que nos ajudam, do lugar da psicologia, a problematizar alguns desses papéis e alguns desses discursos que produzem problemas que causam sofrimento nas pessoas, e que as levam a ter dificuldades em lidar com a sua saúde mental. Então, é um pouco isso. Essa é a ligação dessa história, né, desse assunto das representações sociais e dos papéis sociais com a psicologia, certo? Nós precisamos problematizar esses papéis junto com as pessoas, porque muitas vezes eles são producentes de sofrimento. Todos eles, sempre? Não. Mas as pessoas precisam ter alguma liberdade para lidar com essas questões na sua vida. E aí, essa discussão, ainda das representações e ainda dos papéis, ela faz parte dela a questão dos gêneros, que na outra aula a gente começou a falar um pouquinho, mas não aprofundou. Então, o que é que a gente está falando, né, quando traz essa questão dos gêneros e por que trazê-la para a psicologia? Primeiro, é importante dizer que nos últimos anos, né, nos últimos tempos, tem ocorrido uma mudança no lugar do homem e da mulher. E quando eu falo lugar, é um lugar assim, nas relações, certo? São posicionamentos nas relações. Tem ocorrido um dinamismo, né, histórico-cultural que formam novas verdades, novos comportamentos e novos pensamentos e ideias. Então, o lugar do homem provedor, o lugar do homem que não se envolve nos assuntos da casa,
O lugar do homem, que não sabe que quando ele vai comer, ele estira o prato para a mulher botar a comida dele, né? Porque isso é função da mulher. E com certeza, talvez vocês já tenham ouvido e visto esse tipo de comportamento, que é o tipo de comportamento que a pessoa aprendeu, certo? Esse lugar, ele tem sido tensionado e, ainda bem, modificado. E esse lugar, para o homem, também, às vezes, é um lugar de sofrimento. Eu não sei se vocês já viram aquele documentário... Como é o nome? Os Homens... Aquele documentário sobre os homens que tem no YouTube. Deixa eu lembrar aqui o nome... que eu acho super pertinente. Rapidinho. O Silêncio dos Homens. Vocês já viram esse documentário? Pronto. O Silêncio dos Homens. Tem no YouTube. Esse documentário, O Silêncio dos Homens, ele fala o quanto... e tem em qualidade boa, tá? Esse documentário no YouTube. Ele fala o quanto esse lugar que é colocado o homem, de provedor, de que não pode chorar, de que é forte, de que é o pegador, que isso, que aquilo, também é um lugar que produz sofrimento, sabe? Então, tudo isso precisa ser tensionado mesmo, e vem sendo tensionado. Então, hoje a gente já tem famílias onde a mulher trabalha e o homem fica em casa fazendo as coisas, né? E aí essas são coisas que vão dando esses lugares. De onde vêm essas mudanças, em boa parte, não apenas, né? Mas que de onde vem uma problematização que incentiva essas mudanças? Então, a gente tem um movimento feminista, que é um movimento a nível mundial, que instalou e vem instalando o debate acerca das relações sociais e de poder existentes entre o homem e a mulher, introduzindo o conceito de gênero como ponto central desse debate. E quando a gente está falando de gênero, a gente está falando de uma construção social dos conceitos de homem e mulher, de masculino e feminino. Gênero não quer dizer, tá, sexo biológico ou órgão genital, porque isso, né, da biologia é inegável, tá ali, palpável. Então, existe palpavelmente órgãos genitais diferentes e biologias diferentes para homens e mulheres. E também não estamos falando de determinismo sexual entre macho e fêmea. Quando a gente fala de gênero, a gente está falando da construção social desses conceitos de homem, de mulher, de masculino e feminino. E que essa construção social, né, desses conceitos afeta o modo como as pessoas vão viver e realizar a sua vida. Mas elas não precisam ser naturalizadas, certo? Não precisam ser naturalizadas. Então, o que se pensa que é para um homem fazer, o que se pensa que é para uma mulher fazer, não são coisas que devem ser naturalizadas, certo? Isso a gente não está dizendo assim, que homens e mulheres têm hormônios iguais, que têm uma anatomia igual. Não é isso. Mas o que pode e não pode essa anatomia é que precisa ser problematizado e que é a discussão aqui. Por quê, gente? Repito, porque essas questões, elas chegam no nosso trabalho de psicologia. E aí, se a gente não tiver cuidado, a gente acaba favorecendo, né, e aumentando aqueles sofrimentos que existem ali. Então, um exemplo de efeito de verdade, que a gente viu na outra aula, né, que esses efeitos de verdade são discursos, coisas que começam a ser ditas e acabam ganhando status, né, um lugar de que é uma verdade, mas na verdade é uma versão, certo? Não é uma verdade absoluta, porque muitas coisas escapam daquilo ali.
Então, dentro dessa discussão do gênero, existe um efeito de verdade, que é a questão do amor materno, o mito do amor materno. Ontem foi Dia das Mães, né? É até curioso estar falando disso hoje, nem foi planejado. Por que isso, né? Por que essa discussão do mito do amor materno? A mulher, ela é vista como a figura do amor por excelência quando tem um filho, né? E nisso é colocado que todas as mulheres têm um instinto maternal natural, um amor acima de todos os amores, uma devoção quase santa para cuidar desses filhos, como se isso fosse inerente à natureza feminina. E acontece isso, né? As relações de mãe e filho são relações belíssimas, muito intensas, mas como nada na vida a gente não pode generalizar, certo? Então, por que é um mito do amor materno? Porque ele coloca a mulher num lugar de uma maternidade que ela é compulsória, ela é obrigatória e generaliza, né? De que todas as mulheres têm uma tendência natural, uma disposição natural a ser mãe, a serem cuidadoras, e esse leque ele vai se ampliando, porque se as mulheres têm tendências naturais, condições naturais, dadas pela natureza instintivamente de serem mães, de serem cuidadoras, elas vão ser mãe e cuidadoras de todo mundo, inclusive do marido. Então, nisso começa a surgir complicadores, né? Será que a mulher ela é para assumir esse lugar de mãe, inclusive do esposo, ou de outras pessoas? Será que todas as mulheres vão ter esse desejo e interesse na maternidade? Ou será que para todas as mulheres esse amor materno ele vai ser explicitado do mesmo modo, ou ele vai ter esse nível de renúncia que esse discurso do amor materno ele diz? Então, essas questões são produzidas e são questionamentos que precisam ser feitos para a gente lidar, por exemplo, com essa ligação entre o amor materno e o gênero feminino, né? E um homem que ele fica viúvo, será que ele não pode criar o filho sozinho? Será que ele não ama também? Então, são coisas, tá, que emergem desse discurso que a gente precisa problematizar e que está dentro dessa discussão do gênero. Vocês estão entendendo, gente? O que é que vocês pensam sobre isso? Já tinham pensado? Estão aí? Sim, eu estava pensando aqui, porque às vezes tem mais exemplo do meu pai do que da minha mãe, assim, né? Eu me ligo mais a ele do que a ela, então... E muitas vezes, assim, eu não vejo essa coisa em todas as mães. Eu não acho que toda mãe é aquele poço de amor e tal. Algumas não nasceram para isso. E expressam de modos diferentes, né? Lembrei agora de a gente, no decorrer da vida, lê muitos estudos de caso, né? Eu lembrei do estudo de caso, enfim, que era um contexto maior, mas o que eu lembrei desse estudo de caso é o seguinte: a mãe, ela trabalhava muito fora, mais do que o pai. Nisso, no decorrer da vida, ela foi, e ela gostava desse trabalho. E no decorrer da vida, ela foi fazendo escolhas para crescer nesse trabalho. E essas escolhas de crescer nesse trabalho, claro, iam tomando mais um tempo dela para o trabalho, certo? E ela gostava disso. E aí, em determinado momento, ela se aposentou, algo assim, que o trabalho, aquela rotina dela ir se dedicar ao trabalho, ela parou. E ela não sabia o que fazer dentro de casa, né?
E ela começou a ver determinados problemas e começou a ter um contato maior com os filhos, e eles começaram a trazer, obviamente, suas questões. E questões também que como todos os filhos, que tinham muitas queixas com relação a ela, né? E ela começou a se sentir muito culpada com relação a isso. Como se essa escolha de sair, né, e optar por carreira, trabalho, tivesse sido errado ou tivesse produzido essas outras questões, assim. Então, falava disso como muita culpa, nesse caso, né, que eu li. Como se, assim... E ela trazendo que se sentia mais confortável do trabalho, que parecia mais com ela aquele mundo do trabalho do que esse mundo de ficar em casa e de ter que lidar com essas relações. E a partir do momento que isso aconteceu, surgiu uma culpa muito grande nela, né? Por isso, por gostar mais desse estar na rua do trabalho do que em casa com o marido e os filhos. Enfim, foi uma questão lá desse caso que eu li para resolver no processo. Mas isso acontece. E aí, a gente precisa acolher esses sofrimentos para poder ir produzindo outras coisas, né? A família existe, o marido existe, filhos existe o desejo da pessoa. E aí, como é que a gente concilia isso tudo? Mas a gente só consegue a partir do momento que acolhe essas particularidades, né? Gostar mais de estar na rua, de trabalhar, significa que não gosta do marido ou não gosta dos filhos? Não. Mas esse exercício de colocar como a sociedade demanda, né? De renunciar a ela mesma, talvez, é o que ela não gostasse. E aí, para poder lidar com isso e ajudar a pessoa a lidar com isso, a gente precisa acolher com muita gentileza e respeito que é isso. Entende? Então, por isso que essa problematização de gênero, né, cabe na nossa discussão. Vou avançar aqui um pouquinho mais, senão eu vou falando muito e não entro no outro, né, não termino o outro. E aí nós podemos perceber que a representação social da paternidade, ela gira em torno do chefe de família, do provedor, da sustentação do lar, ao passo que a mãe, em sua representação social, é aquela que oferta amor, cuidado e que se responsabiliza pela educação das crianças. Mas isso é muito bom, né? Isso é muito bonito, e principalmente quando as pessoas seguem essas coisas sendo felizes com elas e com liberdade. Mas, às vezes, essa combinação do amor materno versus a ausência paterna, sob o pano de fundo da divisão sexual do trabalho, ou seja, isso que homem faz e mulher faz e homem não faz, parece perpassar as sociedades até hoje, determinando os comportamentos da maternidade e paternidade. Então, se o homem ele é distante dos filhos, emocionalmente distante, tá tudo bem, porque ele é homem, né? E se a mulher ela tem assim um distanciamento emocional, como esse caso que eu falei, não tá tudo bem. Existe uma rigidez muito grande com relação a isso, né? Que produz essa culpa nas pessoas que passam por isso. A mulher ela acaba dentro dessa discussão do gênero assumindo responsabilidades diversas, mas sem o reconhecimento dessas responsabilidades, né? Sem a validação do quanto isso é trabalhoso. A gente estava falando do trabalho na outra aula. Eu não sei se eu disse isso na outra aula, mas agora cabe. Por exemplo, já pararam para pensar no trabalhão que é criar um filho? Eu sei que envolve afeto e tudo mais, mas assim, é um trabalho, gente, sabe? Olha, vestir, dar afeto, educar, construir um sujeito, né? E construindo-se junto com à medida que você vai construindo um sujeito. Isso gasta energia, isso é trabalho. Mas ninguém, a não ser autores específicos, colocam isso como trabalho. Já pararam para pensar? Né? Não colocam. Mas é um trabalho.
é o primeiro dos trabalhos, sabe? E nisso não estamos dizendo que trabalho, não estamos no sentido de que trabalho é labuta, mas assim, que é algo que transforma o mundo e a realidade, naquela lógica lá do Karl Marx, sabe? É transformar a nossa realidade. Mas esse tipo de trabalho de criar um filho, né, que exige tempo, exige atenção, exige esforço, não é um trabalho que é reconhecido. E às vezes recai, sobretudo, na mulher, né? Às vezes, os homens eles podem se dar o direito de não se importar ou não ligar por fazer determinadas coisas, tipo atividades domésticas. E isso recai sobre a mulher de um jeito muito naturalizado, como se a verdade fosse aquela. Que é ela que tem que enxergar, que é ela que tem que fazer, que é ela que tem que se preocupar. E aceitar que o parceiro não se preocupe. Isso é producente de adoecimento, certo? Isso é de diversas ordens. E aí a gente precisa incorporar essa discussão na nossa profissão, porque são coisas que vão chegar para a gente quando a gente lida com sujeitos nessa fase do desenvolvimento adulta, tá bom? Então, o da discussão dos gêneros é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Eu estava me lembrando, ontem foi a primeira vez que a gente reuniu família, né, desde o ano passado. Uhum. E aí, todo mundo, acho que foram 5 pessoas que me perguntaram, sim, como é que tá a empresa? Eu falei, tá bem. Sim, mas e quando é que vai namorar? Eu fiquei tipo, eu não tô pensando nisso. Só que aí, quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho 19 anos, eu não estou namorando. E aí eu fiquei me lembrando de todas as pessoas que estudaram comigo e já estão, sei lá, com filho, enfim. E aí eu fiquei pensando nisso, só que depois eu parei e fiquei tipo, mas eu não quero agora, só porque o povo tava falando. Mas isso é muito estranho, a pressão que o povo bota é uma coisa, eu tô feliz, não preciso. Não é? E isso acontece muito, né? Isso acontece muito. E aí acontece o seguinte, às vezes, outros desses casos, né? Esse tipo de demanda, esse tipo de expectativa que a família coloca, às vezes ele conflitua com outro tipo de posicionamento ou de orientação sexual que a pessoa tem. Isso, inúmeros casos que apareceram, que aparecem em estudos de caso, em conversas, enfim, em diversas situações. É que eu lembrei desse tipo de situação também para contextualizar esse nosso assunto. Quando essas expectativas, você recebeu de boa, foi refletir e tal, né? E pensou. Quando essas expectativas, elas conflituam com questões do sujeito que está descobrindo sua sexualidade, né? Seus desejos, é péssimo, porque produz, assim, sensações de inadequação, sabe? De desvalia, de desvalor. E às vezes a gente pensa assim, gente, né? De onde é que surge tanta questão com ansiedade? De onde é que surge esse problema tão grande de saúde mental que a gente tem, assim, hoje, de uma ansiedade, assim, muito, ansiedade patológica, né? De medos também que comprometem a vida do sujeito, ou de humores depressivos, eventuais ou crônicos. De onde é que surge? Essas coisinhas do cotidiano que as pessoas acham que é normal, dentro da subjetividade de cada um, produz, em boa parte, muitas vezes, né, esse sofrimento que leva a essas coisas comprometedoras da vida. Ansiedade, depressão, tentativas de suicídio. Tá? Só porque falou ou perguntou? Não. O contexto todo desse tipo de linguagem colocada com o peso dos modelos que a pessoa tem que seguir. E nós
psicólogas, né? Não podemos deixar isso passar batido. A gente tem que ser crítica disso e acolher a pessoa para validar o modo como ela é, o modo como ela se sente. Isso é um dos primeiros passos, né? Para a gente poder lidar com essas questões. Tá? Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu vou passar aqui, porque de todo modo os assuntos não se separam. E passar aqui a sessão 3.3. E aqui está errado, não é 3.2, não é 3.3. A vida adulta e os seus dilemas. Então, a gente falou sobre as representações sociais e agora a gente vai para alguns dilemas, outros, né, da vida adulta. E aí, uma primeira coisa para a gente discutir é que essa questão do ser adulto, do viver, né, e do até quando é adulto, qual a diferença disso do processo de envelhecimento, tem sido uma discussão ampla e envolvida no avanço da medicina. Porque a evolução da medicina, a melhoria da qualidade de vida, o acesso aos serviços básicos de saúde, de saneamento, a vacinas, antibióticos, tem impactado na longevidade do brasileiro. Doenças que antes aumentavam a incidência de mortalidade infantil, por exemplo, agora, graças a esses avanços, né, elas são doenças que dão espaço são doenças mais relacionadas ao declínio do corpo biológico, tá? E aí, com a possibilidade de viver mais, questões que surgem na idade adulta são muito mais voltadas agora para o processo de envelhecimento e morte, para postergar esse processo, para atrasar esse processo, do que para a manutenção da vida, porque a gente tem muitas tecnologias hoje em dia que faz isso. Então, a gente está passando por esse momento complicado no mundo inteiro, né? No Brasil especialmente. E a gente tem visto a importância de uma vacina, né? Agora, imagina isso no início do século XX, no início, meio do século, até a primeira metade ali do século XX, anos 1900, um lugar no mundo que ainda estava aprendendo a ter saneamento básico, que ainda estava aprendendo a se relacionar, a importância de vacinas e de medidas de higiene básicas que proporcionaram que as pessoas vivessem mais. Então, hoje em dia, a gente tem doenças quase extintas, que infelizmente algumas estão voltando, certo? Tipo difteria, febre amarela, coqueluche, são doenças assim, que durante muito tempo estiveram controladas no Brasil, agora estão voltando, mas estiveram controladas durante muito tempo. E esse controle deu às pessoas possibilidade de viver mais. Antigamente, gente, morria muita criança, porque não tinha vacina. Essas vacinazinhas que a gente leva, né, quando é bebezinho, ou aquela campanha de vacinação, né, que todo mundo tem, a caderneta da vacinação, de uns tempos para cá, né, todo mundo de uns tempos para cá, tem a caderneta de vacinação. Esse tipo de vacina é o que possibilita a gente sobreviver e levar uma vida assim, com uma certa longevidade. Mas isso não foi sempre assim, certo? Então, o brasileiro ele vem aumentando a expectativa de vida. Leia-se. Nisso, eu estou falando de um contexto, né, pré-Covid. Na verdade, a gente não tem dimensão agora, ainda, de como é que as coisas estão nesse contexto de Covid. Mas no contexto pré-Covid, a gente tinha ou tem
um aumento da expectativa de vida dos brasileiros, porque tem um aumento de tecnologia, de medicação, de exame, de saneamento, de antibiótico, de vacina. Então, do mesmo jeito que a Covid mata hoje em dia, a gripe simples já matou. Mas surgiram, né, vacinas, antibióticos, o avanço dos estudos de infectologia que permitiram que a gente vivesse mais, certo? Então, o que acontece? Essas questões, elas interferiram, né, no modo como as pessoas chegam e pensam a vida adulta. E aí, ao ter um aumento da expectativa de vida, o processo de envelhecimento, ele começou a ser de desejo das pessoas postergá-lo, né? Fazer com que ele se atrase mais, com que ele demore mais para chegar. E isso é um dilema da vida adulta. O que é que influencia na expectativa de vida humana? O que é que diz que a pessoa vai viver mais ou menos? Então, os estudos dizem que a genética ela influencia. Sim, a gente olha, sei lá, a Maite Proença, né? Eu sempre trago esse exemplo, porque, nossa, belíssima, do mesmo jeitinho, mesmo rostinho. A gente olha aquelas novelas velhas, né, antigas da Globo, e olha hoje em dia, é o mesmo rosto. Sabem, né? A Maite Proença, daquela... Deixa eu me lembrar aqui da novela, não lembro nenhum agora, mas eu creio que vocês sabem, sim. A maioria. Mesmo rostinho. E aí a gente pensa, nossa, o que é que influencia, né, nisso? Tanto no aspecto quanto na expectativa de vida, né? Da pessoa viver mais ou viver tanto tempo. Então, a genética influencia, mas também os hábitos de vida da pessoa. Alimentação, ingestão de álcool, cigarro e outras substâncias psicoativas, a ausência ou presença de exercício físico, estresse. Então, essas questões, elas influenciam na nossa expectativa de vida. E essas questões, elas se relacionam ao adoecimento crônico, que é uma coisa que interfere, né, tanto na qualidade de vida quanto na expectativa de vida humana. Índices elevados de colesterol, de glicose, adoecimentos crônicos como hipertensão e diabetes, uso de tabaco e a relação com a alimentação, os hábitos alimentares, associados ao sedentarismo e à obesidade, eles aumentam os riscos cardíacos, que se relacionam com as expectativas de vida humana, com o fato de quem vai viver mais e de quem vai viver menos. Agora, isso é só contexto, né? A gente está falando de questões individuais, de um organismo biológico. Uma questão para a gente pensar um pouco mais é como é que esses fatores se relacionam às questões de classe social, gênero, raça e cor? O que é que vocês acham? E aí, gente? Conseguem pensar? Como é que esses fatores de hábito de vida, de alimentação, de estresse, se relacionam às questões de classe social, gênero, raça e cor? Isso interfere em todas as classes sociais, em todos os gêneros de modo igual ou incide de modos diferentes? Uma pessoa que tem uma vida mais confortável, consequentemente, ela vai ter mais tempo para poder se cuidar, para poder ter uma qualidade de saúde mental, física, vai ter condições de pagar uma academia. Quem não tem é a correria diária de chegar em casa morto. Não tem como ir num nutricionista, comprar aqueles que até o valor é muito maior. Alto, né? Então não tem como você fazer aquela dieta balanceada, não sei o quê. O que você tem condição de comprar é o ovo, o frango, aquele feijão normal, o arroz, enfim. E aí, isso faz sentido que você trouxe. Mas e aí, quem mais?
Professora, eu acho que a gente pode sim ter uma vida saudável, porque os alimentos para ter uma alimentação saudável não é caro. Raízes, frutas, verduras. Então, é possível, né? A gente esquecer esses alimentos industriais. É possível. Basta cada um pensar no amanhã, né? Como é que eu quero estar envelhecendo? Eu quero envelhecer saudável. Então, eu, quando jovem, tenho que partir daí, né? De vez em quando pular cerca, tudo bem, de vez em quando, mas que isso não se torne um hábito, né? Constante. Que você pense no amanhã, pense na sua saúde, mas eu acredito que seja possível. Sim, é sim possível, e é mesmo. E é inegável também, né, que o acesso a essas coisas, a algumas coisas, também é facilitado dependendo, né, dessa questão de classe, gênero e raça. Claro que é possível, tá? Mas tem recortes também aí que a gente precisa olhar. Porque, por exemplo, estresse, né? Qualidade de sono, são coisas que diferem nessa expectativa de vida. Mas interferem no... Pode falar. Isso. E eu acho que cabe a cada um se policiar quanto a isso, não é? A gente tem como fugir do estresse. É só você se esforçar para fugir dele. Eu acho que cada um deve se autoavaliar, entendeu? E a gente consegue, sim. Às vezes, sim, concordo que às vezes é muito difícil você sair de um estresse sozinho. Mas aí tem como você procurar. Às vezes não precisa nem ir para um profissional, mas no meio da família mesmo, para não ter, quem não tem condições, né, de procurar um profissional, na família mesmo pode conseguir como sair desse lado difícil. Isso. Mas exercício físico, uma caminhada já faz a diferença. É porque os jovens, não todos, viu, gente? Eles não dão atenção a isso, dão atenção à academia, tá lá um corpo sarado e tal, não, mas até mesmo em casa você pode ter uma vida, né, saudável, procurar saudável. Eu acho que depende de cada um. Eu digo isso, professora, porque eu, desde jovem, desde menina, que eu busco pela minha saúde, entendeu? Orientada pelos meus pais a comer coisas saudáveis. Minha mãe nunca deixou que eu tivesse tomado muito refrigerante. Era muito raro lá em casa entrar um refrigerante. Então, por quê? Porque refrigerante realmente é ruim para a saúde, entendeu? Então, é a instrução mesmo, é como você foi instruído que leva você a conseguir. Eu acho assim. Isso. Concordo, e é mesmo, né? É importante a gente pensar o seguinte, que sim, tem uma questão de querer e de instrução, mas que tem muita gente ainda no Brasil que não acessa essa instrução para querer. E não é uma questão individual da pessoa, nem sempre. Às vezes a prioridade dentro da vida que a pessoa leva, né, acaba não sendo aquela. Ela não foi ensinada, né? E aí eu acho que tem questões individuais e é possível sim, assim como você traz, Eliane, muito interessante, né? Por sinal, muito pertinente, de como a tua família ela ajudou, né? Incentivou, ensinando determinados hábitos que para eles eram hábitos positivos, né? Eles tiveram essa consciência. Mas muitas vezes tem famílias, e aí, muitas vezes, usando um recorte, né, de classe social,
Tem famílias que não conseguem dar prioridade a isso. Se a gente chega ali na região do Dique Estrada, por exemplo, sabem ali? Que aquele menino do Mandou Ver, que agora é secretário da Assistência Social, sabe? Ele tem uma ONG ali perto do Mandou Ver. Vocês sabem de que eu estou falando? De que região eu estou falando? Estão situando? Não. Não, né? Mas a região do Dique Estrada é ali na beira da lagoa. Às vezes, dentro da realidade que as pessoas vivem, certo? E essa não dá para elas evitarem um estresse, que é um estresse assim por medos vindos de diversas ordens, né? Elas não aprendem que precisa ter um cuidado com a alimentação, que é possível para elas lidar com a alimentação saudável, porque é sim, né? De todos os modos, a gente não precisa necessariamente comprar coisas que essa é uma indústria que vende, mas é possível. Só que não é repassado, não é incentivado. As necessidades daquelas pessoas imediatas são outras, porque a vida é muito privada de coisas básicas. Então, isso faz com que essas pessoas elas sejam mais vulneráveis a fatores que diminuem a expectativa de vida. Na verdade, esse é o ponto, sabe? Que muitas vezes, dependendo do lugar onde você vive, tem coisas que têm um acesso mais difícil, o conhecimento e a noção e o direito, né, de se ligar ao que é importante para manter sua qualidade de vida a longo prazo, às vezes é uma coisa que fica mais difícil, que fica dificultada, sabe? Por quê? Porque essas pessoas têm direitos básicos, tipo ter um banheiro dentro de casa, um saneamento, que as fezes, né, não fique assim escorrendo no meio do córrego. São coisas que elas não acessam. Então, nesse sentido, é que às vezes essas questões de classe, de gênero, né, e de raça e cor, elas fazem diferença. Porque estudos diversos, né, sobre pobreza, dizem que no Brasil, como herança, né, do racismo que a gente tem ainda hoje, as pessoas mais empobrecidas são as pessoas negras. E isso não é preconceito, mas uma constatação necessária para que a gente trabalhe para mudar essa realidade. Entende? Então, claro que tem, né, força de vontade e a gente se trabalhar, perfeito. Mas essa outra realidade, né, de que isso não é a maioria das pessoas que tem essa noção ainda. Às vezes as pessoas têm outras prioridades, né? Ainda existe isso. Mas é bom, e a discussão é essa mesmo. Vamos lá. Professora. Oi. Né, assim, quando eu falo da questão de não ter a condição, é que, por exemplo, um exemplo prático da minha vida, né? Que eu até os meus 8 anos eu tinha contato com pessoas daqui, da parte alta, né? Que é Graciliana, Cauã. E são pessoas que não são ricas, mas são bem de vida. E aí, aos 8 anos, a gente foi para uma igreja lá de Rio Largo. E a diferença é muito grande, muito, muito grande. E aquela qualidade de vida que eu via, que todo mundo tinha igual a minha aqui, quando eu cheguei lá, eu me deparei com outra totalmente diferente. E aí eu falava para as crianças assim, traga o lápis de casa. E aí eu falava, não tem um lápis. E eu achava que era a coisa mais normal do mundo ter um lápis. E depois eu descobri que, tipo, muita da pessoa até hoje mesmo, a alimentação é tipo arroz, feijão, ovo, farinha. Um pão
E até o ano retrasado, 2019, eu conversando com a criança e aí eu dando exemplo de uma sensação, né? Aí eu falei, é como se você estivesse comendo uma pizza. Aí ela falou, nunca comi uma pizza. Eu fiquei tipo, meu Deus. Então é disso que eu falo, entendeu? De que, tipo, a minha realidade não, né, às vezes não é a força de vontade. Né? Muita gente da congregação que eu tenho contato até hoje, elas são pessoas que acordam 3 horas da manhã, voltam para casa de 11. E é assim, e é por isso que às vezes não tem como. Até mesmo um tempo para poder fazer uma atividade física. Mas é isso mesmo. Eu lembrei agora, gente, e aí às vezes a gente acha que não existe, né? É muito complicado isso, assim. A faculdade, ela tem convênio, né? E desenvolve algumas atividades junto a algumas instituições, ONGs. E uma delas, eu não sei se vocês já ouviram falar, é um projeto que fica na Grota do Rafael. A Grota do Rafael é ali, no Barro Duro, não tem o Colégio Adventista? Vocês sabem onde é? O Colégio Adventista ali, no Barro Duro, pronto. Descendo ali, lá embaixo é a Grota do Rafael. E lá tem um projeto que é antigo, que é uma pessoa da igreja também, a Hilde, todo mundo chama ela de irmã, que encabeça esse projeto já há uns anos. E esse terreno é uma história super interessante. Esse terreno foi que ela desenvolvia uma atividade na igreja, por meio da igreja, indo para a grota ali, fazer atividades com as crianças. Ela recebeu, só para contar, porque é muito interessante, gente. Ela recebeu uma pessoa de um intercâmbio, uma pessoa que veio dos Estados Unidos, veio fazer um intercâmbio aqui em Maceió, e ela ofereceu a casa dela para a menina ficar. E a menina ficou e conheceu ela, né? E as filhas. E aí, quando a menina foi embora para os Estados Unidos, foi super afetada, né? A respeito desse trabalho que a Hilde desenvolvia e fez uma vaquinha lá nos Estados Unidos para mandar um dinheiro para cá. E com esse dinheiro que ela mandou, a Hilde comprou um terreno onde ela fez a instituição, o prédio onde hoje funciona o projeto. Incrível, assim, e enorme, que ela vai construindo com o marido, do jeito que dá, às vezes com as próprias mãos, ela mesmo faz massa, bota cimento, bota tijolo, para esse projeto lá, o projeto da Grota do Rafael, que está parado por causa da pandemia, infelizmente. Mas aí, a gente, né, normalmente tem um contato com ela lá. E antes da pandemia, os alunos faziam estágio lá. Não estão fazendo agora porque não está funcionando. E ela disse assim, que ela sempre dizia, todo tipo de material é bem-vindo. E uma vez, uns alunos de odontologia, não sei de onde, foram lá fazer uma ação para levar escova de dente. E eles disseram assim, a gente tem um monte, não sei se precisa, não sei o que. Ela disse, precisa. Porque muitos desses meninos aqui têm uma escova de dente a vida toda que divide para 3 irmãos. Reparem, uma escova de dente. E a gente não imagina... Eu mesma, até ela diz, eu já trabalhei um monte de canto, em vários lugares, mas até ela dizer isso, trazer essa realidade, eu não imaginava que hoje em dia, né, 2020, 2019, que foi a última vez, né, que eu a vi, tinha isso, sabe, de a pessoa não ter acesso a uma escova de dente. Aí a saúde bucal, né? Como é que faz? Então, essas coisas, elas acontecem. Ela dizia assim, que as crianças... Porque o projeto é o seguinte, as crianças dali, da região, vão todo dia para lá, no horário oposto ao que estudam. Tem uma quantidade X de crianças. E nisso, ela ajuda as crianças com as tarefas da escola. E para entrar no projeto, as crianças têm que estar estudando na escola. Ela ajuda as crianças com a tarefa da escola e divide o horário, né?
do dia, e as crianças também têm aula de alguma coisa, de violão, faz algum tipo de exercício, como balé ou jiu-jitsu, principalmente o balé e o jiu-jitsu. Ou são atendidas, né, pelo psicólogo que tem lá, que tem um psicólogo lá. E as crianças lancham lá, e isso é um atrativo, certo? Porque tem comida todo dia. E às vezes as crianças chegam assim, dizendo: tia, me dê um pacote de bolacha creme crack para eu levar, porque não tem comida em casa. Aí ela vai e prepara uma cesta básica, pede na igreja, coisas assim. Mas, enfim, esse tipo de fragilidade, às vezes, né, não deixa, não abre espaço, ou demanda um pouco mais de trabalho para que o sujeito construa uma força de vontade para manter uma vida saudável, né? E aumentar essa expectativa de vida. E essa discussão, ela faz parte do nosso trabalho. Porque uma pessoa que trabalha num projeto como esse, repare, aquelas crianças, o que é que elas veem? São os homens ali da grota morrerem muito jovens, a expectativa de vida é muito baixa, né? Porque sendo trabalhador ou sendo alguém que é envolvido com algum tipo de coisa, de tráfico ou de roubo, porque tem, né? Nós não vamos ser românticos de dizer que não tem, porque tem. A expectativa de vida é muito baixa, muito mais baixa do que o da cidade em si. E aquelas crianças, esse é o modelo, é a expectativa de vida que elas acessam. É o tio que morreu com 32 anos, é o pai que morreu com 30, com 20 e pouco. Entende? Então, a gente vai lidando com isso, né? Com essas questões. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Qualquer coisa vocês perguntam. Alguém vai falar alguma coisa? Vou continuar. Então, aí, gente, um dos dilemas, né, que afetam nessa discussão da expectativa de vida, de a gente conseguir, né, ter uma longevidade maior, uma discussão que existe na fase adulta, é a da menopausa, que é uma fase natural da mulher quando ela está na meia-idade. Tá? A menopausa ela é característica da meia-idade e não de quando a pessoa já está num velho ou velha, né? No caso. É uma coisa característica da meia-idade. Na meia-idade, o corpo feminino ele promove modificações hormonais, circulatórias, sanguíneas, além das mudanças metabólicas que proporcionam alterações nos tecidos gordurosos. E é por isso que ocorre a menopausa. A menopausa é uma fase da vida da mulher em que ocorre a interrupção natural da menstruação, porque os hormônios femininos, estrogênio e progesterona, já não são mais produzidos pelos ovários. Costuma ocorrer, em média, entre os 48 e 51 anos de idade. Isso é a meia-idade, né? O climatério ele é um nome dado ao período de transição em que a mulher passa da fase reprodutiva, em que tem o ciclo menstrual, para a fase não reprodutiva, que é o pós-menopausa. Então, a gente viu que na adolescência, na puberdade, a gente começou esse semestre falando sobre a puberdade. Viu que a puberdade é um fenômeno físico que todo mundo passa. A adolescência, normalmente, é ligada a esse período em que a puberdade acontece, mas a adolescência tem um sentido mais social. Agora, a puberdade é um fenômeno físico que todo mundo passa, né? Que é o início da vida reprodutiva, vamos dizer assim, é o corpo se preparando para poder reproduzir-se. A menopausa é o fechamento desse ciclo reprodutivo para a mulher. Se uma característica da puberdade é a menarca, né, aquela primeira menstruação, a menopausa é uma característica do fim.
certo? Que é quando a menstruação e os hormônios, eles param de ser produzidos, meio que encerrando o ciclo reprodutivo. Embora, às vezes, ainda tenha gente que engravide, são casos raros, mas tem uns poréns aí que acontece, certo? E esse período todo em que a menstruação fica incerta, tem alguns sintomas, uma desregulação hormonal, surge calores, tremores, é chamado de climatério. Então, a menopausa é um evento que faz parte desse período chamado de climatério. Do mesmo jeito que a menarca é um evento que faz parte desse período físico-biológico chamado de puberdade, certo? Isso aqui tem uma relevância para o psicológico, para as emoções de toda mulher, certo? Porque os hormônios influenciam no modo como a gente se sente. Então, a menopausa mexe com bem-estar físico, mexe com tonificação muscular, mexe com desejo sexual, textura do cabelo e da pele. Então, essas alterações físicas, certo? Dependendo, potencializadas ou não pela cultura na qual a pessoa está inserida, podem surtir um efeito psicoemocional na pessoa. Todas as mulheres passam pela menopausa, assim como todas as mulheres passam pela menarca, a não ser que tenha uma questão hormonal, né? Uma especificidade. Mas todas as mulheres vão passar pela menopausa. Agora, o que acontece? O modo como elas passam, o sentido que isso tem, o modo como as pessoas são afetadas, mulheres, né, vai depender de fatores como a cultura na qual elas estão inseridas. Nas culturas ocidentais, que são orientadas para o culto à juventude, a menopausa é frequentemente associada ao medo do envelhecimento e à perda do estatuto e problemas com a sexualidade. Em outras culturas, o período do climatério oferece um novo status para a mulher em sua comunidade, especialmente relacionados à maturidade e à sabedoria. Foi interessante que a Eliane trouxe, né, que os jovens, quando pensam assim, exercício é só um negócio de corpo, né, querendo ficar sarado, e é mesmo, Eliane. Nossa cultura, ela fomenta isso. E aí, olha que interessante. Como na nossa cultura, o corpo, a juventude, fazem parte de determinado perfil que é desejável, que muitas vezes é colado ao saudável, que não é, né? O saudável, como a gente estava conversando, é muito mais uma questão de estilo, de poder ter um estilo de vida saudável. E isso não está tão ligado assim ao perfil do corpo da juventude, certo? Então, a nossa cultura, ela é muito isso, né? Orientada para o jovem, para o belo, ligando isso à saúde. E aí, o envelhecimento na nossa cultura, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na outra sessão, né? Na outra unidade, que é a 4. O envelhecimento é um negócio assim, que é o fim, que é uma coisa a ser rejeitada, terminantemente rejeitada. Então, como na nossa cultura o envelhecer não é bem aceito e a menopausa é um sinal, né, de que o corpo ele está passando por um processo de envelhecimento, como todo mundo, como todo corpo passa. Então, a menopausa ela acaba tendo um sentido de medo, né? E um sentido, às vezes, problemático. Já em outras culturas, tipo algumas comunidades chinesas, indianas, não. Essa mulher que chega na menopausa, na verdade, ela é uma mulher que ela está alcançando o status de liderança. Ela é uma mulher que está alcançando o status de pessoa que aconselha os outros, um lugar de sabedoria, um lugar, um posicionamento hierarquicamente de
acolher ali naquela comunidade. Porque essas outras culturas, né, têm outros sentidos para o processo de envelhecimento, que não é o de declínio, mas o de sabedoria. E a gente precisa estar bem atentas a isso, porque passar por esse período da menopausa na nossa sociedade para a mulher não é fácil. E é uma coisa que às vezes causa tristeza, medo, e que a gente precisa entender para lidar com as pessoas que estão passando por isso, sabe? Então, ó, na nossa cultura, mudanças físicas, psicológicas, sociais, espirituais, na nossa cultura, né, a menopausa ela implica em mudanças físicas, psicológicas, sociais e espirituais para a mulher. Demanda dela uma reorganização da imagem corporal, a reconsideração do seu lugar no mundo e na família. E, por isso, pode produzir estados de tristeza relacionados ao luto pelo corpo juvenil. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente falou sobre a transição, né, da infância para a adolescência, a gente falou um pouco dessa coisa do corpo, que o adolescente ele tem um luto pelo corpo dele infantil, que é aquele corpo que ele não reconhece, né? Para as meninas, que é um corpo que tem seios, a gente não sabe muito bem o que fazer com aquilo, é uma coisa esquisita, um corpo que ocupa um lugar já que é visto de modo diferente. Então, esse se vê com o outro corpo guarda um luto por aquele corpo que não existe mais. E esse luto ele precisa ser elaborado e acolhido. Para a mulher, no período da menopausa, é parecido. Porque implica em aceitar um corpo, que é um corpo que às vezes você olha, ele já não é do mesmo jeito que era antes, mas que é o seu corpo, que é o corpo daquele momento, que tem uma potência, certo? Mas que para chegar nisso, ele vai passar por algumas reações físicas, até chegar numa estabilidade. E isso, né, por exemplo, se a gente tem uma sociedade ligada na imagem, né, uma sociedade assim, ligada na aparência, do jeito que para as mulheres, muitas vezes, não se perceberem com esse corpo, que é o corpo que é representado nas aparências do que é desejável, implica não se reconhecer desejável também. E esse não se reconhecer desejável, certo? Pode ser producente de um luto, de tristeza. Associada a isso, a gente tem questões do modo como os relacionamentos se dão. Então, a mulher, nesse período da menopausa, ela passa por mudanças no interesse sexual. Fisicamente, né, a lubrificação ela diminui durante o período. Então, se ela tiver um parceiro, precisa haver uma compreensão e um diálogo aí. Mas a gente também vive numa sociedade onde compreensão e diálogo, principalmente nos relacionamentos, não são lá grandes coisas. Então, tudo isso junta para produzir aqui, no modo como a gente vive, às vezes estados de tristeza, de confusão e de conflito para as mulheres nesse período. E a gente precisa saber disso porque estados de tristeza ou estado depressivo não é uma depressão patológica. Se a pessoa chega para a gente atender, né, ou em algum lugar que a gente trabalha que lida com pessoas, se a pessoa está passando por isso, a gente precisa acolher esse momento que está implicado nele, o que é diferente de fazer um tratamento de depressão. Porque esse estado depressivo, sendo cuidado, ele vai passar, né? A partir do momento que a gente acolhe a situação que está acontecendo. E a depressão cronificada, patológica, é uma outra coisa. Então, uma atenção aqui a isso. É importante, né, que você não confunda um quadro clínico de depressão com estados depressivos. Os estados depressivos são uma condição de entristecimento, muitas vezes relacionada ao momento de luto.
Por sua vez, o transtorno depressivo deve contemplar os critérios diagnósticos dos manuais de classificação, como o DSM-5. Tá? Então, essa é uma condição, um período que afeta as mulheres. Vai afetar em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer situação? Não, mas considerando que o modo como a gente vive, a sociedade como a gente vive, ela se estrutura em cima de alguns padrões, tende a afetar, certo? Alguma pergunta, gente, até aqui, sobre essa questão da menopausa e desse dilema dela, né, na fase adulta? Esse luto é sobre o quê? Qualquer tipo de tristeza? Não, esse luto que acontece na menopausa é um luto pelo corpo que a pessoa tinha antes e ela não tem mais, não reconhece mais esse corpo. Porque são sintomas físicos da menopausa perder um pouco do tônus, né, da gordura muscular. E aí, normalmente, né, é aí que começa a ficar mais molinho, certo? Se a gente for prestar atenção nas mãos, as mãos da gente, né, é onde você reconhece ali que um processo está chegando de envelhecimento, que fica mais fininha, a pele começa a ficar mais ressecada, o cabelo mais fino. Por quê? Porque na menopausa a gente tem uma mudança hormonal, certo? E todas essas coisas que eu falei têm a ver com hormônios. E aí, isso muda corporalmente, não é? Nós mulheres, quando passarmos por esse período, ou quem já passou, começa a se reconhecer com um corpo diferente, um corpo que é um pouquinho mais flácido, um cabelo que é um pouco mais fino, que às vezes passa a ficar menos volumoso, uma pele que às vezes começa a ficar mais ressecada, certo? Então, além de outros sintomas, tipo calor, tremor, que acontecem por causa desses picos hormonais que a menopausa traz até estabilizar-se. E aí, ao reconhecer que esse corpo não é o corpo de antes, não é o corpo durinho de antes, não é o corpo dos seios, né, levantadinho de antes, esse cabelo, né, que a gente arruma e fica de tal jeito, né, que fica bonito, dentro do que a pessoa tem como bonito, ou a pele lustrosa como era antes, muitas vezes isso provoca um luto por esse corpo que não é o de antes, entendeu? Então, a questão do luto é esse, e esse luto ele precisa ser elaborado. Compreendeu? Entendi, obrigada. E aí, mais alguém? Professora. Oi. E esse período que nós todos estamos passando quanto à pandemia tem mexido muito principalmente com as mulheres que estão passando por essa fase. Eu sou uma pessoa que muitas mulheres me procuram, entendeu? Uhum. E a gente vê o emocional delas. Estão tão para baixo e para que a gente venha a mostrar para elas que isso faz parte do período de mudança. Então, para a gente chegar lá é muito difícil, porque é como se elas tivessem... Pronto, a professora falou que não é para confundir depressão com estado depressivo, foi assim? Isso. Então, para a gente chegar a explicar para elas, é um processo muito longo, viu? Porque realmente mexe, tudo isso, mexe com o corpo, mexe com o emocional, mexe com, assim, com a pessoa fica agressiva sem nem perceber que é agressivo, né? Então, para a gente chegar a explicar isso aí, é muito difícil. Eu tenho passado por momentos difíceis quanto a isso, para explicar esse problema. Eu estou passando pelo período eu estou passando no climatério, né, que chama, por essa mudança. Mas por conta de eu ser, porque eu fui operada com 35 anos,
tirei o útero, né? Entendi. Desde lá agora eu tenho sido acompanhada e ela tem me mostrado tudo isso. Então, eu não sofro tanto assim, né? Até porque eu via minha mãe quando eu estava no período, então eu percebia que ela sentia muito calor e ela ficava irritada. Então, tudo aquilo eu assisti. Então, para mim, não é novidade. Dá para conciliar essas coisas, dá para a gente ir se sustentando. Mas outras pessoas que chegam para mim e fica difícil de eu passar a aconselhá-las, né, nesse período. Mas estou fazendo, estou me virando nos 30, né, como fala, para ver se consigo amenizar esse sofrimento delas, né, devido à mudança. É verdade, é mesmo, é difícil, Eliane. Quando a É gente difícil. conhece, é melhor, mas quando a gente não conhece, por que isso está né? É verdade. Porque às vezes, né, é uma coisa, é um período de mudança que a pessoa precisa se reposicionar no mundo. Como é que a gente aprende a se definir mulher, né? Que tem a ver com aqueles 3 slides um pouco que eu comecei falando sobre eles. Como é que a gente aprende a se definir mulher? Falando especificamente das mulheres, porque a gente está falando da menopausa. É o corpo, é ser mãe, é ter o meu companheiro ali, que a gente tem um relacionamento, que tem relações. E aí a menopausa, ela mexe com tudo isso. Então, não é mais o meu corpo, eu não tenho mais paciência, às vezes não tenho mais interesse sexual. E aí? Que sou eu, né? Se era essas coisas que me fazia mulher. Sabe, que me fazia me posicionar e me definir no mundo. Isso é de uma delicadeza, de uma complexidade muito grande. Quando a gente fala assim do estado depressivo que vem junto com isso e da delicadeza também de não classificar como exatamente uma depressão no sentido patológico, crônico, é um pouco que pode ser também em algumas pessoas, sim, por outras questões, mas nem sempre, né? Ou não na maior parte das vezes. É que é possível também a pessoa. Esse período vai passar, porque ele passa assim, certo? Ele passa e a gente consegue lidar com ele, lidar com o mundo, com a nossa vida. E que é possível aprender a se reposicionar, sabe? Então, essas coisas passam. Agora, precisa de um acolhimento para passar, mas é muito difícil mesmo de lidar, né? Bastante difícil. E aí a gente vai lidar com mulheres nas nossas práticas que vão chegar, a Eliane já lida, então já vai, é bom que já vai, o que vai estudando já vai usando, já vai dando para pensar algumas coisas. Mas nas nossas práticas a gente vai lidar, né, e vai acessar essas situações, pessoas com esse dilema da vida adulta, tá certo? Vou passar então para a gente continuar um pouquinho. Aí a Ana Freud, a Ana Freud fala da puberdade, né? A gente estudou um pouquinho da puberdade. Aqui no slide está. Para Ana Freud, o climatério, assim como a puberdade, constitui um dos importantes marcos no processo de desenvolvimento da sexualidade humana. A puberdade é o ponto alto do desenvolvimento e da organização sexual, da determinação de questões relacionadas à normalidade e anormalidade do indivíduo e sua capacidade ou incapacidade de amor. A gente viu que para a Ana Freud, na puberdade, o sujeito vai lidar com os conflitos do ego, que é a partir daí, né, que ele vai se sentir normal ou anormal, capaz ou incapaz de amar, de lidar com relações exteriores. Aí a mesma Ana Freud diz assim, enquanto a puberdade é a entrada, né,
um ponto alto do desenvolvimento da organização sexual, o climatério é o ponto principal do declínio dessas funções sexuais. E aí, na visão psicanalítica, esse declínio dessas funções físicas e sexuais, por quê? Físico-sexuais, justamente por causa do que eu falei, né? Esse sistema reprodutor, ele passa por alterações. Então, falta desejo, falta lubrificação, não tem paciência, tudo isso que envolve questões de sexualidade. E aí, na visão da psicanálise, esse período do climatério, com essa relação com a sexualidade, pode desencadear sofrimentos neuróticos, né? Que são sofrimentos diversos. Eventos depressivos, de melancolia, ou picos de mania, que são essas irritações. Então, o climatério é um período que pode desencadear isso. E a Ana Freud é uma autora que fala sobre isso, o que é muito interessante. Aí, continuando aqui, a gente tem a menopausa para a mulher e o homem, né? A gente fica pensando. Estruturou-se um conceito para definir uma mudança que o homem também passa aí na meia-idade. E aí colocou-se o nome de andropausa. Hoje em dia, esse nome andropausa, ele não é mais tão utilizado assim, porque é como se fosse o equivalente, a menopausa do homem é andropausa, e não é bem assim, certo? Mas esse período que a gente está chamando de andropausa é um período também de modificações hormonais que o homem passa. A andropausa é um modo como é conhecido o declínio biológico masculino, que leva à diminuição da testosterona. E essa andropausa, ela costuma ocorrer a um intervalo bem maior, né? Entre 40 e 55 anos, certo? Esse termo ele está em desuso, porque supõe uma falsa equivalência entre a andropausa e a menopausa. O novo termo proposto é insuficiência andrógena facial do homem idoso. Enfim. Mas a gente vai continuar chamando de andropausa, porque é mais simples. Porque essa coisa da redução da testosterona é uma coisa que a gente vai estudar e chamar atenção para ela. Porque essa redução ela pode provocar mudanças significativas em relações à sexualidade e porque este hormônio está relacionado à libido sexual. Ele mexe com as emoções. E aí, o que acontece nesse período para o homem? Naturalmente, ele tem uma redução da testosterona e aí a potência sexual dele diminui, havendo, às vezes, até falta de desejo, certo? Aí a gente se pergunta, né? Nossa, mas como é que tem esse estereótipo do homem mais velho com a menina novinha? Como isso, na nossa sociedade machista, é um sinal de status, né? Muitas vezes esse estereótipo ele fala de um mecanismo de compensação. Como é um mecanismo de compensação? É quando uma pessoa exagera numa coisa para mostrar que é o oposto do que de fato é. Então, essa noção, né, ou essa vivência que muitos homens trazem, assim, do tiozão que está com a menina novinha, né? É uma compensação, porque, de fato, a potência sexual dos homens, ela cai à medida que a idade passa. Isso é biologia, certo? Isso é uma coisa que naturalmente acontece, tá? Só que a virilidade, na nossa sociedade, ela é muito valorizada, né? Ela é tida como um sinônimo de ser macho. Então, as coisas acontecem assim, desse modo, como sinônimo de status, né? Para mostrar que pode. Mas, nesse período, da meia-idade de 40 a 55 anos, acontece um declínio biológico que tem essa diminuição da testosterona. É igual para todos eles? Não, do mesmo jeito que a menopausa, é diferente de mulher para mulher. Esse declínio, né, de potência sexual é definitivo? Também não. Depende de como a pessoa lida com ele
e de fatores psicológicos associados, de como a pessoa vai receber, de como ela vai se cuidar, de como ela vai atrás de lidar com isso, certo? Mas, de todo modo, mexe com as emoções. Então, muitas vezes, né, a gente também vai acessar homens com problemas desse tipo. E vai ter que lidar com essa perspectiva, né? Até mesmo para explicar, porque boa parte dos homens não sabem disso. Mas aí, essa queda da testosterona também aumenta o risco de câncer de próstata nesse período. E é por isso, né, que os homens dessa idade, eles precisam fazer exame de próstata com uma periodicidade maior. E aí, retomando o tema da depressão, podemos perceber que os artigos e estudos publicados sobre o climatério, em sua grande maioria, estão associados às mulheres. Logo, são extremamente escassas as produções relacionadas ao climatério masculino e as suas consequências emocionais ou psíquicas, tá? Então, a gente não tem tantos estudos, a gente tem um monte de estudo falando sobre o climatério feminino, de todas as áreas, de fisioterapia, de enfermagem, de medicina, de tudo, de psicologia, mas não temos tantos assim, falando desse período do climatério masculino, da andropausa. E aí um desafio que a gente tem é da cultura machista e da baixa procura por tratamento, e que os homens eles não têm um conhecimento assim tão amplo sobre a andropausa. Mas é extremamente importante que haja esse conhecimento para poder lidar com essas questões. E a gente não tem ainda amplos textos falando sobre isso, né? Fica no imaginário aí das pessoas. E isso também é producente de muito sofrimento para os homens. E aí, gente, comentários ou questões sobre isso? Vocês conheciam esse termo? Já tinham ouvido falar que homens passam por isso? E aí? Já, professor, eles ficam irritadíssimos. Não é? Demais, vai dar conta. Pois é, justamente. Por isso que eu dizia, por que é que toda vovó é ranzinza? Hoje eu sei por que é. Eu também. Bem assim, Eliane. Conhecimento como é importante, né? Porque a gente precisa conhecer para poder lidar melhor com essas coisas. E eles também precisam. Deixa eu ver aqui quantos faltam. Então, continuando aqui o nosso assunto, a gente já falou da expectativa de vida, dos fatores que interferem na expectativa de vida, que são questões que se colocam para a fase adulta, desses pontos de mudanças físicas, como a andropausa e a menopausa, que acometem homens e mulheres. E agora, né, a gente vai trazer um outro dilema, que é o da escolaridade, que se relaciona, de certo modo, com tudo isso que a gente vem falando, desde a seção 3.2. E aí, a escolaridade, né, ela é um outro dilema da vida adulta. Por quê? Existe uma exclusão relativa ao acesso, está errado aqui, ao acesso à escolaridade na vida adulta. Os números, eles colocam o Brasil no 8º lugar do ranking entre os países com mais adultos não alfabetizados no mundo. E aí, por alfabetização, né, a gente entende a apropriação do sistema de escrita, que pressupõe a compreensão do princípio alfabético indispensável ao domínio da leitura e da escrita. E aí, gente, a gente fica se perguntando assim, né? Mas isso é um dilema da vida adulta, por quê? Qual é essa consequência do analfabetismo na vida das pessoas?
Aí vamos pegar aqui um trecho do livro, na página 183, para a gente entender um pouquinho melhor. Vou compartilhar aqui. Pronto. Estão vendo aí a página do livro? Ainda não. Então, não vai. Peraí. Aqui. E agora? Agora foi. Pronto. E aí, né? Qual é a consequência do analfabetismo para a vida das pessoas? Essa pergunta, ela parece óbvia, porém o fato é que não saber ler ou escrever, não conseguir realizar cálculos matemáticos básicos ou interromper os estudos de forma precoce dificulta não só a inserção das pessoas no mercado de trabalho, mas também a distância de sua própria cultura, prejudicando o acesso a outros bens e materiais tão importantes quanto a educação, tais como o lazer. É sabido que no sistema econômico em que vivemos, muitas famílias precisam optar por seu sustento e nessa difícil escolha, a educação torna-se um luxo dispensável. À medida em que o tempo passa, esse retorno fica cada vez mais distante. Assim, mesmo com a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, muitas pessoas não conseguem retomar seus estudos por conta do trabalho que exercem e permanecem alimentando este ciclo que não finda e que em grande parte da população se reproduz através de gerações. Então, o acesso à escolaridade é um fator que interfere na vida das pessoas, né? É um dilema para a vida adulta, porque ele diz não só do acesso a bens materiais, do modo como a gente vive hoje em dia, mas também do acesso a lazer, tá? E aí, muitas vezes, no modo como a gente vive, né, na nossa sociedade, que tem empobrecido cada vez mais, esse não acesso à escolaridade, ele vai virando cada vez mais um ciclo do qual é difícil a pessoa sair, tá? E é por isso que essa é uma coisa que afeta as pessoas quando estão na vida adulta. E aí, uma coisa que a gente pensa assim, então, se a pessoa não estudou é porque ela não quis, né? Saiu da escola porque quis, teve preguiça. É uma perspectiva. Mas a gente precisa aprofundar um pouco essa questão. Por que ocorre? Por que será que ocorre mesmo a evasão escolar? Por que o acesso à educação é tão desigual? Uma coisa para a gente pensar é que muitos adultos precisaram interromper os estudos ou nem tiveram a oportunidade de acessá-lo porque desde muito pequenos eram parte importante da força de trabalho das suas famílias. Então, muitas vezes, a evasão escolar, ela vem disso, tá? Pessoas ainda adolescentes ou ainda crianças, elas precisam, elas são colocadas para trabalhar, né? E não estudar. Eu não sei se foi nessa turma que eu passei o vídeo da Maria. Você já viu esse vídeo? Um vídeo que passa a menina desenhando, aí diz, ô Maria, vai varrer o terreiro, Maria. Vocês já viram esse vídeo? Não. Tem no YouTube também. É um vídeo muito legal. Passa a menina tentando escrever assim, sozinha, sabe? A M de Maria, numa folhinha. Aí lá vem no sítio, né? Aí lá vem a mãe, ô Maria, deixa de besteira, menina, vai varrer o terreiro. Para com essas besteiras de ficar aí sem fazer nada. E aí a Maria vai varrer o terreiro. Aí depois passa ela maiorzinha, do mesmo jeito, assim. Aí, Maria, vai pegar água, vai trabalhar, menina, não sei o quê. Pronto, e nisso vai a Maria até ela ficar jovenzinha assim.
Aí aparece um rapaz lá para casar com ela, depois já aparece a Maria grávida, depois já aparece a Maria no enterro da mãe, aí depois a Maria tendo um menininho e fazendo a mesma coisa com a criança. Sabe? Ô, José, vai, sai daí, menino, vai atrás dos bodes, essas coisas. Então, que naquela realidade, na realidade rural do vídeo, o que se valoriza é o trabalho, e aquelas famílias, elas demandam esse trabalho para a criança, mas isso diz de um não acesso à educação, né? Ou uma não valorização dessa educação, sabe? Então, às vezes a evasão não é só porque a pessoa não quis, né? Mas que dentro daquela realidade não era o que se incentivava. Só que é algo que teria feito diferença na vida daquela pessoa. Então, o problema da evasão escolar e do acesso à escolaridade, né, tem algumas paletas aí diferentes. E tem um dilema da exclusão da escola versus a exclusão na escola, certo? O que acontece? Aqui no livro tem um outro texto interessante para a gente pensar isso. Na página 184 tem um box rosinha aí, que é interessante. Para a gente entender essa coisa da exclusão na escola e da exclusão da escola. No box tem assim, uma história de um rapaz, né, contando a realidade dele na escola, de uma pesquisa realizada por uma pessoa em 2003. Aí o rapaz diz assim: no início eu tentei. Foi quando eu fiz a 5ª série. Eu fiz a admissão ao ginásio, fiz o primeiro ano do ginasial à noite. Eu estudava à noite. Então, eu falo a partir da minha própria experiência, porque eu saía do serviço, trabalhava geralmente no serviço pesado, pegava uma jornada violenta no serviço, e o que acontecia? Ia para o colégio à noite, e aquilo ficava muito difícil, entendeu? Tudo começou, sabe como? Porque eu não conseguia acompanhar o desenvolvimento do restante da turma, não conseguia. E aí o que acontecia? Perdi. E aí o que acontecia? Começava a chegar as notas vermelhas, e eu ficava invocado pra caramba. O estudo não estava tendo retorno. Geralmente o professor chegava, explicava um troço no quadro e aquilo, sei lá, parecia que não entrava, entendeu? E aquilo foi me cansando. Aí fica difícil pelo seguinte, porque eu senti na pele que estava ficando pesado para mim. O protagonista dessa fala é um adulto que frequenta a EJA. A autora da pesquisa identifica que a questão não está centrada somente na exclusão da escola, mas sim da exclusão na escola. Ou seja, o que foi feito pela instituição de ensino diante da dificuldade relatada por essa pessoa quando ainda era criança? E o que tem sido feito hoje em dia diante das dificuldades enfrentadas por outros Josés? Então, essa questão da exclusão da escola versus a exclusão da escola também é um fator que interfere nessa coisa da evasão escolar. A gente tem modelos de ensino, até mesmo na universidade, na faculdade, na universidade, tá? E essa questão eu sei que afeta vocês. De um modo muito parecido. A gente tem um tempo do ensino, a gente tem padrões para medir, né? Mas eu mesma sinto que muitas vezes a gente não consegue dar conta ou chegar nos pormenores das dificuldades das pessoas. Então, até que ponto isso também não é excludente? Né? Até que ponto é só do querer, só da força de vontade? Será que o ensino, né, ele está sabendo incluir esses outros tempos e circunstâncias de aprendizagem? Então, todas essas coisas são coisas para a gente pensar, porque elas interferem na qualidade de vida que as pessoas vão levar ao se tornarem adultas,
sabe? Então, esse acesso dificultado, ele se deve a um conjunto de fatores, mas essa exclusão na escola do sujeito, que ele não consegue, ou ele precisa de um pouquinho mais de atenção para poder acompanhar os outros, também é um fator complicador, certo? Também é um fator complicador. Como esse do relato e muitos outros, né? Qual é o lugar da psicologia neste cenário? Nós temos, né, do lugar da psicologia, responsabilidade no enfrentamento a todos os tipos de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Parece muita coisa, não é? Mas que a gente está aprendendo aqui a falar do lugar de uma profissão que precisa ser comprometida a fazer uma autocrítica no momento em que não estiver atuando no enfrentamento dessas coisas. Então, por isso que é tão demarcado assim. Nós, no lugar da psicologia, devemos atuar com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. E isso, certo, é um trecho do Código de Ética do Psicólogo. Nós temos uma responsabilidade social, seja qual for o serviço que a gente trabalhe. A gente tem uma responsabilidade de analisar criticamente as situações, sem ir no raso, sem ir no fácil ou no superficial. Então, esses fatores, né, a gente vai trabalhar em escola, a gente vai trabalhar em empresas, e aí, os nossos discursos têm que sair um pouquinho assim disso. Tem um sujeito, tem um querer e um não querer, mas tem também uma conjuntura que a gente também precisa analisar. Porque, né, nós, do lugar da psicologia, a gente tem que ter uma curiosidade. A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura de esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta, faz parte integrante do fenômeno vital. Não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos. Esse é um trecho do Paulo Freire. Paulo Freire, um grande educador brasileiro, que traz para nós essas provocações, né, de que nós temos responsabilidades com as nossas práticas. Nós temos responsabilidades em olhar o mundo de um modo criativo, né, para promover a inclusão. E a gente, do lugar da psicologia, tem essa responsabilidade também, tá? Porque a gente acolhe pessoas, lida com subjetividades, e nesse lidar, às vezes, o nosso trabalho é educativo, é pedagógico, é de escuta, tudo isso acontece. Mas a gente precisa ter e assumir uma responsabilidade, tá? E essa discussão é um pouco isso. E, enfim, terminamos os slides. E aí, gente? O que é que vocês estão pensando aí? Como é que vocês se sentem com essa discussão? Oi? Faz sentido? Não faz? E aí? Faz sentido, sim. O que é que vocês estão pensando aí sobre a vida adulta? E aí?
que é que fica aqui da discussão da vida adulta? Dessa fase do desenvolvimento? Eu acredito que é muita responsabilidade para uma pessoa só e muita responsabilidade igual para pessoas diferentes. Que nem todo mundo, quer dizer, todo mundo tem uma forma única de lidar com alguma coisa, alguma situação, e nem todo mundo consegue lidar com trabalho, estudo, família, ainda ter que ter uma saúde estável, tudo isso é bem difícil. É verdade. E olha só, essa é uma demanda que surge, né, nessa fase adulta, mas tudo isso é muito difícil. Eu gosto, né, da psicologia porque ela leva a gente para olhar para a gente mesmo. É muito difícil para todos nós lidar com todas essas coisas. E esse olhar para a gente, ele serve também para olhar para o outro. Não que a gente vai confundir o outro, se confundir com o outro, né? Mas, assim, se é difícil para mim, por que é que seria fácil para o outro? Por que é que a gente é tão, às vezes, né? Os lugares, os espaços, eles são tão pouco gentis em acolher essas questões do outro. O nosso trabalho é um pouco esse de dialogar essas questões que às vezes não conseguem ser dialogadas. Sabe? Você está numa empresa e essa cobrança de perfeição, de prazo, de não sei o quê. E às vezes a gente está lá e o nosso trabalho é dialogar isso. Gente, não dá. Tem seres humanos, né? Não dá para ser assim. Mas é uma responsabilidade e um olhar para a gente que é muito necessário. Muito mesmo. Alguém tem um comentário, alguma pergunta? Deixa a gente um pouco reflexivo, mas é bom isso e é importante, tá? Essas coisas que vocês vão estudando no curso, né? Lembre, são ferramentas que vão ajudando a lidar e a qualificar essas escutas, esse estar de vocês no trabalho em relação com essas pessoas. Tá bom? Então, vamos encerrar, já que todo mundo está satisfeito. Tá bom? Tá ok, obrigada. Tá. Obrigada, gente, pela presença. Fiquei feliz. Cuidem-se. Eu vou fazer o download agora da aula e vou colocar no YouTube para quem não pôde. E quinta-feira a gente se encontra, tá? Tchau, boa tarde. Tchau, Boa professor. semana. Tchau. Obrigada. Nada. Que bom. Boa tarde. Boa tarde.